Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe, sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje nós vamos falar de um carro muito legal, que é o Cadete. Pois é, você teria um Cadete? O Cadete, o Cadete brasileiro, né? Na verdade, ele é o Opel Kadett E europeu, que foi lançado lá na Alemanha em 1984. E lá, na época, já foi um choque de modernidade. Porque enquanto todo mundo ali ainda vivia, né, dos carros caixotes, daqueles carros quadradões, inclusive nós, brasileiros, a Opel investiu pesado em túnel de vento e criou um carro com coeficiente aerodinâmico de 0,30 na versão GSI europeia lá em 1984, que era um recorde para a categoria na época. E ele foi eleito o carro do ano na Europa em 1985, desbancando vários outros concorrentes de peso. E no Brasil, ele chegou em 1989 para ser o hatch da Chevrolet. Porque vamos combinar? O hatch da Chevrolet que a Chevrolet tinha até então era o Monza. E o Monza hatch nunca fez muito sucesso. O Monza Sedan, na época, vendia muito, mas o hatch, né? E ele também veio, obviamente, para modernizar a linha Chevrolet, que ainda dependia ali muito do Chevette, né? Como um carro mais de entrada, vamos dizer assim. E o design fluido do cadete, os vidros rentes à carroceria, né, chamado flush glass, eram novidade pelo Brasil, né, por aqui. E o modelo GSI, que foi o que eu escolhi, obviamente, veio em 1992, representando ali o auge da esportividade da Chevrolet no Brasil. Foi o carro que trouxe várias tecnologias que pareciam tecnologias de filme, né, de nave espacial, que era o painel digital de cristal líquido. Ele tinha um check control também no teto e uma suspensão traseira com regulagem. Pois é. Em 1992, ele também teve ali a chegada dos catalisadores, né? E isso estrangulou um pouquinho a potência, mas o Cadete tinha um baita de um motorzão Família 2 com uma performance razoável, vamos assim dizer, né? Ele foi fabricado, o, o Cadete, na verdade, ele foi lançado em 1989, né? E aí em 89 em abril de 89, e veio a versão GS, que era esportiva, mas com carburador. O Cadete GSI foi fabricado entre o final de 1991, já com o modelo 92, até 1994, quando ele sai de linha para a entrada do Cadete Sport, que a gente sabe não foi o mesmo sucesso que foi o GSI, né? O Cadete ele foi fabricado então de abril de 1989 até setembro de 1998, um pouquinho mais de 10 anos, né? Não, não chegou a 10 anos, né? 9 anos. E ele teve 394 mil unidades vendidas neste período. E também não dá para não falar. Eu escolhi aqui como modelo, que é o meu preferido, o Cadete GSI, o fechado, normal. Mas não tem como não falar de um objeto de desejo máximo que veio na linha 1992, que era o Cadete GSI conversível. Pois é, ele foi desenhado, né, e desenvolvido em parceria com o estúdio Bertone, lá na Itália, e não era só um GSI cortado. A carroceria tinha reforços estruturais nas longarinas, nas caixas de ar, na moldura do para-brisa, né? Isso tudo para compensar, obviamente, a falta do teto. E ele tinha alguns detalhes, como a lanterna traseira era diferente também, a tampa traseira era diferente, e as peças, né, de capota e algumas de carroceria, mecanismo principalmente da capota, era tudo importado da Europa e fazendo dele um carro de montagem praticamente artesanal, vamos assim dizer, né? Na fábrica aqui da Chevrolet de São Caetano do Sul. Pois é. E na época, desfilar de capota baixada era o símbolo máximo de status. O conversível ele custava uma fortuna, ele custava ali o preço de um apartamento praticamente. E ele brigava diretamente com o XR3, né? O Escort XR3 conversível, que era feito pela Caramanguia aqui também no ABC em São Paulo. E mecanicamente ele tinha exatamente o mesmo conjunto do Cadete GSI fechado. Eu sempre trago nesse vídeo, né, os principais defeitos crônicos que eu achei e aí também a impressão dos donos. Na parte de defeitos crônicos, falando de GSI,
O que eu achei bem interessante, o painel digital, que quando está funcionando é realmente lindo, mas o odômetro, isso me surpreendeu, né? As engrenagens do odômetro costumam quebrar com facilidade e, obviamente, os segmentos do LCD podem falhar ali, queimar, e o conserto é um conserto caro e bem especializado. Trincas na parede de corta-fogo, assim como os quadrados, o cadete sofre com trinca na estrutura perto da caixa de direção e perto dos pedais. Relé da bomba de combustível, essa eu não sabia, né? Mas um clássico dessa injeção Legetronic EZK. O carro apaga do nada e não pega, e é só trocar o relé. E aí até o cara, até achei brincadeira, tipo assim, quem tem GSI tem que ter um relé reserva no porta-luvas. E a última foi ferrugem nas caixas de roda traseiras. Aqui fala, né, o desenho da caixa de roda acumula barro e umidade, apodrecendo a lataria de dentro para fora. Eu não sei no Cadete, mas no XR3 tem o duto, né, a saída do duto do teto solar, de vazão ali, ele fica dentro do porta-malas e ele tem uma espuminha ali que vai juntando sujeira e às vezes ele entope. Essa espuma, tipo, fica entupida e aí começa a vazar água dentro do porta-malas e isso gera muita ferrugem na caixa de roda ali traseira do Escort. Talvez do Cadete seja igual, não faço ideia. Sobre impressões do dono, o que eu achei aqui, ó, dono de GSI 90, né, 92 ali, enfim, ama a posição de dirigir, né, principalmente por causa dos bancos Recaro, que abraça o corpo, e o Recaro é bem legal. E o torque do motor 2.0, que é um carro que enche a mão ali para dirigir, né? O painel digital, quando funciona, ainda impressiona, e o teto solar é charmoso, e a estabilidade do carro é referência, realmente. E principais dores de dono de GSI hoje são as peças de acabamento que são exclusivas do GSI, como as saias, o para-choque, o moldura ali do share control do teto, que são mosca branca e custam uma fortuna no mercado de usado quando você acha. E o consumo urbano também assusta para quem tem o pé pesado. Eu não posso falar muito. Os principais concorrentes do Cadete GSI no mercado brasileiro foram o Escort XR3, desde do 89 ali, né, quando lançou o GS, o XR3 veio com 1.8 AP carburado, e depois o 2.0i com a mecânica do Gol GTI, que era o maior rival, né, que foi lançado ali em 92 para 93. Enfim, o Sapão com motor AP 2.0 injetado ali era o principal concorrente tanto do GSI fechado como do GSI conversível, né? Também tinha o Gol GTI 2.0, que era mais bruto, mais leve e mais rápido enquanto quadrado. Lembremos disso, né? Só que também era muito menos confortável e menos tecnológico que o Cadete. O Cadete tinha mais tecnologia e realmente era muito mais confortável. E depois, ali em 1994, finalzinho do Cadete GSI, também veio o Uno Turbo, né? Mas aí pegou realmente finalzinho do GSI. A principal vantagem do Cadete frente aos concorrentes era a tecnologia e a aerodinâmica. O Cadete era o carro mais moderno do trio ali, né? XR3, GTI e GSI. Ele era o mais moderno de todos. E o Gol era um projeto praticamente dos anos 80, ainda mais anabolizado. O Escort também já cansava, né? Principalmente ali quando lançou o Cadete, que ele ainda era o antigo. E o Cadete tinha a injeção multiponto analógica, né? Não vamos chamar de injeção eletrônica porque não tem a porta OBD. Mas ele também tinha computador de bordo e uma aerodinâmica que fazia ele render bastante na estrada, sendo o mais silencioso e o mais estável dos três. Eu trouxe um comparativo aqui. Eu ia trazer só o GSI 2.0 e um SL ou SLE 1.8, mas eu também achei aqui os dados do 1.8 automático. Pois é, o Cadete tinha um câmbio automático. O Cadete ele vinha com o motor família 2, eu peguei aqui todos a gasolina. Teve algumas versões sim, só a álcool, né? Não era flex, só álcool, mas aí foi mais de 95 para frente. E ele tinha o 2.0 GSI tinha injeção multiponto,
Legetronic, que é a injeção burra que todo mundo já conhece, que dá problema. E o 1.8 ele vinha com uma injeção monoponto, pois é, era um bico só. O GSI tinha 121 cavalos, depois em 95 ali, 96 que ele virou o GLS, o GLS baixou para 110, tá? Então o GSI tinha 121 cavalos e os 1.8 tinha 98 cavalos. O GSI 17,6 de torque, os 1.8 14,6 kg de torque. O 0 a 100 do GSI era em 10,6 segundos, que é praticamente o mesmo 0 a 100 do XR3, e, óbvio, o Gol GTI quadradão ali na época ele fazia 8,8, se eu não me engano, mas depois ele foi para casa dos 10 segundos. E quando virou bolinha foi para casa dos 11. Pois é. O 1.8 manual fazia 12,3 e o automático 13 segundos. A velocidade máxima do GSI era 178 e dos 1.8 167. O câmbio, obviamente, o manual era de 5 marchas e o automático era um automático de 3 marchas, que era o mesmo que tinha no Cadete, no Monza, no Chevette e em alguns outros carros aí da Chevrolet. Consumo na cidade do GSI era 8,4. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Porque o Chevrolet sempre foi gastão, né? O 1.8 manual era 9,2, que era o mais econômico, e o 1.8 automático era 7,5 na cidade. Pois é. O consumo na estrada do GSI, por incrível que pareça, era o melhor de todos, com 13 km por litro. O 1.8 manual 12,8 e 1.8 automático 11. O GSI pesava 1.100 quilos e o 1.8 1.010 quilos. Porta-mala de 390 litros, 3,99 metros de comprimento com 1,66 de largura. Pois é, o GSI 2.0, mesmo sendo o mais potente, ele conseguiu ser o mais econômico na estrada, provando que a eficiência da injeção multiponto e da aerodinâmica tem ali suas vantagens, obviamente. E o SLE automático 3 marchas, o código do câmbio era THM 125, cobra o preço ali no consumo urbano, né? 7,5. Nossa Senhora! E também no desempenho. Enfim. Eu trouxe aqui para vocês agora alguns anúncios. Vou mostrar aqui. Olha só. Esse aqui é um GSI, tá? Esse aqui o cara pede 70 mil reais. Essa cor era muito bonita. Ele é engraçado porque assim, o que mais vendia era o branco, mas eu via muito GSI Bordeaux, porque era uma cor bonita na época, tava na moda, né? O Bordeaux. Esse aqui não tá com uma placa preta, mas era bem merecida, né? Tá com as rodas originais, lanterna original. Foi um dos primeiros carros também a vir com a luz de neblina, esse aerofólio. Eu adoro o Cadete. Aqui, assim, o cara colocou a Fueltech, né? Botou aqui um 4 em 1 aqui, enfim. Não é bonito, mas talvez seja funcional, né? Esse spoiler lateral aqui, eu acho esse carro maravilhoso. Essas saídas de ar no capô. Este carro, para mim, é fantástico. De verdade, eu adoro o Cadete. Na época que eu peguei meu Escort, eu não comprei um Cadete porque o Cadete estava caro, muito mais caro do que o Escort. E aí eu não ia ter grana para mexer no que precisasse e eu sabia que eu ia ter que fazer alguma manutenção, sem sombra de dúvida, né? O interior do Cadete também era bem legal, era bem modernoso. Ele não compartilhou painel com, óbvio, só com a Ipanema, né? Mas com nenhum outro carro da Chevrolet. Era bem legal. Esse vão aqui eu achava meio esquisito, mas tá aí. Aqui temos o bom e velho painel digital, que eu acho muito, muito legal. Aqui vai acelerando, vai subindo a faixinha, o velocímetro ele vai mudando os números ali, né? Enfim, é muito legal, de verdade. Bom, eu trouxe aqui também, esse aqui é um outro, esse o cara colocou com vermelho, mas enfim, esse aqui tá mais original, esse tá 77 mil reais, também assim, tá lindo, né? O que eu achei um detalhe estranho aqui, é que isso daqui tá cinza, e eu achava que era preto. Eu achava, enfim, curioso, né? Esse é 1991, esse é o primeiro. Esse interior é maravilhoso.
realmente. Esse aqui tá com o painel todo cinza, o outro tá com o painel marrom, né? Enfim, eram algumas coisas curiosas. Esse aqui eu trouxe porque eu achei é um raríssimo GSI preto. A FIP é 21, o cara pede 50 mil. Muito difícil de ver cadete GSI preto. Tá? A gente via mais, realmente era o branco e o bordô. E tem uma outra cor aqui também que, nossa senhora, esse é raríssimo. Mais raro até do que o preto. Os cadetes, os GSI, vou falar que assim, todos que eu achei estão em excelente estado, ou de conservação ou restaurado, né? E a maioria também com assim com a roda original. Você tem um ou outro ali com as rodas catavento do Vectra GSI, mas a maioria tá com roda original. Esse aqui todo preto, eu vou falar que eu curti bastante, viu? De verdade. Para mim, acho que foi uma das versões mais bonitas aqui. Tirando as coisas aqui de gosto duvidoso, mas tá bom, né? Também com painel digital. Eu não lembro se todo cadete SI saía com painel digital ou se era um opcional. Não lembro de verdade. Mas tá aí. Baita carro de bom gosto. Olha isso. 130 mil quilômetros rodados. Bater o voltímetro. Que legal, hein, gente? De verdade, teto solar. O teto realmente aqui em ótimo estado, dá para ver que não molhou nada. Esse encosto de cabeça vazado também é outra coisa que virou característica dos Chevrolets esportivos depois por causa do Cadete. E esse aqui é a cor mais difícil de achar que eu acho que eu vi, na verdade. É o cor verde Beethoven, 1994. Direção, vidro, trava, enfim. Rádio da GM ainda. Esse aqui está extremamente original. Olha só, eu, Márcio, particularmente não gosto desse verde. Mas é uma cor muito rara, muito difícil de ver. Para ser bem sincero, eu não lembro de ter visto o GSI dessa cor. Porque realmente era uma cor muito rara, né? Muito difícil, até em outras versões do Cadete, que dirá no GSI. Mas tá aí. Interiorzão básico, muito bonito. Eu trouxe aqui um Cadete. Esse aqui eu trouxe porque eu achei bizarro o que o cara fez. O cara pede 45 mil reais, é um Cadete 93. Mas olha isso aqui, ó. Swap de motor para 1.6, 16 válvulas. Cadastrado no documento, freio a disco nas 4 rodas, pastilha nova, mola esportiva, 5 furos originais GM, já trocou o cubo de roda, tudo ali, né? Enfim. Pintura e estofamento novo, pneu novo, detalhes exclusivos, restomod de qualidade, chicote do motor 100% novo, feito em oficina conceituada, feito cabeçote periféricos, câmbio F16 do Cadete SI ainda não instalado. Baixo valor se levar assim. É, por que raios que você tira um motor 1.8 e coloca um 1.6 16 válvulas? 1.6 16 válvulas da Chevrolet é um ótimo motor, mas ele só saiu no Corsa GSI e no Tigra. Então, assim, por que raio? Talvez eu não sei se é o mesmo que saiu no Sonic mais pra frente, mas assim, cara, é um motor que que saiu em pouquíssimos carros. Aí você me tira um Família 2, que tá até hoje na Spin, que é 1.8 original desse carro, e para colocar 1.6 16 válvulas, não orna. Para mim, não fecha a conta, né? Mas, enfim. O carro em si tá muito bonito. Essas rodas são lindas. Adoro essas rodas. Mas não entendi essa alteração que o cara fez. De verdade, ele tá mais preocupado aqui em mostrar roda, pneu. Olha, um motorzinho, até um motor pequeno, o cofre tá limpo, assim, tá bonito, tá bem, me parece bem montado, né? Mas eu vou falar que eu não curti essa alteração, não. Aqui eu trouxe um SL de verdade, né? 1.8, que é 1992, com 28 mil quilômetros. O cara pede 39.900 e ele vinha realmente assim, era o basicão ali, o peladaço, né? O para-choque era preto, retrovisor preto, ele vinha com essa roda de ferro que era bem diferentosa aqui, não tinha nenhum acabamento, nenhuma fitinha aqui no para-choque, não tinha nada. Ele era o carro básico mesmo de entrada, não tinha conta-giros, era só um velocímetro gigantesco aqui no meio, não vinha com rádio,
nada, era tudo opcional, mas ele vinha com conforto. Pois é, esses bancos são extremamente confortáveis, até na versão SL. Os vidros eram manuais, né? E o acabamento da Chevrolet, na época pelo menos, era muito bom. Você dá para ver assim que aqui é tudo soft touch, né? Mas assim, ele não tinha frescura, né? Não tinha relógio aqui, não tinha muito menos o computador de bordo, enfim. Mas tá aí. Era um carro bem legal. Mesmo na versão básica, o Cadete é um carro muito bacana. Eu particularmente curto. Óbvio, se eu fosse comprar hoje, eu daria preferência para uma versão GSI ou GS, enfim, mas preferencialmente um GSI. E vou falar assim, eu não sou muito fã de carro conversível. Óbvio, eu gosto de carro conversível, mas eu acho o seguinte: você vai abrir a capota 5 vezes por ano e o resto, os outros 360 dias, você vai andar de capota fechada e é mais uma coisa para te dar dor de cabeça, mais um mecanismo zoado, mais peça para você trocar, mais lugar para entrar água. Então, assim, dá para ver aqui, por exemplo, ó o vidro aqui, ó, fazendo peso aqui, né? Então, assim, é lindo. Eu até, óbvio, eu tinha que trazer uns conversíveis também, né? Eu acho maravilhoso este carro, de verdade, né? Muda aqui, né, a tampa traseira, muda aqui a lanterna, ela é diferente das outras versões, mas eu não sei. Eu ficaria, ó, dá para ver aqui, né, fica bem afundado o vidro por causa do peso, porque é um vidro de verdade, não é plástico, né? Se bobear até deve ter desembaçador traseiro, mas é lindo, né? Este aqui tá. Eu achei esse painel esquisito, né? Parece que tá com fundo verde. Ar-condicionado. Esse aqui é completaço, né? Esses bancos Recaro realmente são lindos. Eu acho um carro demais. Eu acho o Cadete conversível. Vou falar, eu gosto muito mais do Cadete conversível do que do XR3 conversível. Já tive o XR3, gosto do XR3, mas eu acho o Cadete SI mais bonito. Bertone. Deixa eu ver. Toca-fitas com sistema eletrônico de segurança. Que legal. Na época era comum, né, gente, roubar rádio, roubar toca-fitas. Olha aí, é muito legal esse carro. De verdade, o acabamento. Ele é um 4 lugares, né, o conversível, porque o banco traseiro, acho que não sei se o cara mostra o banco traseiro aqui, mas enfim. O cofre do motor tá bem bonito. Aqui acho que são os comandos, né, para abrir para abrir a capota. Que legal. Os bancos eles são mais estreitos, né? Porque tem todo o mecanismo aqui nas laterais, enfim, aqui também dá para ver que é menor, tal, tudo. Então, nossa, é manivela para abrir o vidro traseiro. Que curioso. Eu achava que era tudo elétrico. Que doideira. É, vivendo e aprendendo, não é? Mas tá aí, baita acabamento. Eu trouxe aqui também um conversível Bordeaux. Esse aqui o cara pede quanto? 160 mil reais. 30 mil é a FIP. Esse aqui o cara pede 115 mil reais. Eu gosto do Bordeaux. Eu tinha um amigo que tinha um Bordeaux desse na época, que é maravilhoso. Tá aí. Que carro legal, hein, gente? Painel. Tá vendo? Esse tá com fundo laranja, o outro tava com fundo verde, né? Engraçado. O porta-malas do conversível era minúsculo, né? Porque tinha aqui todo o espaço da capota. Mas tá aí. Coisa de certificado de originalidade. E assim, você vê que é uma capota, o acabamento da Chevrolet, né? É uma capota conversível, mas ó, ela é toda forrada por dentro, né? Ela é toda clarinha, que é para quando você tá com a capota fechada, você nem lembrar que você tá num carro conversível, praticamente. Mas é muito, muito, muito legal. Gosto bastante deste carro. Mas e aí? Fala para mim. O Cadete GSI conversível, para mim, é um dos carros extremamente desejáveis. É um carro muito valorizado e certeza, eu teria um Cadete GSI. Mas o fechado, não o conversível. O teto solar para mim já é legal, já tem o suficiente. Mas você, fala para mim aqui nos comentários, você teria um Cadete GSI? Lembra de dar like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante para o YouTube recomendar para outras pessoas.
segue o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!